Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal e ajuda bastante aí o canal, tá bom? Então se inscreve lá, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, terceira parte aí da nossa aula sobre o educador e a moralidade infantil numa perspectiva construtivista, da Thelma Pileggi Vinha. Então, quem não assistiu a primeira e a segunda aula, primeira aula a gente falou sobre a reflexão, fiz uma reflexão inicial, falou sobre temas transversais, a segunda parte a gente falou sobre avaliação, ambiente cooperativo e amor, temor e respeito. Agora a gente vai começar aqui a terceira parte com moral heterônoma, né? Então, deixa eu só conferir aqui se está gravando direitinho, está gravando, vamos lá. Moral heterônoma. O respeito unilateral que a criança tem o respeito unilateral, que a criança tem medo de perder o amor, medo de ser punida, de ser censurada, leva a uma moral que é chamada de moral heterônoma. É a moral da criança que é governada pelos adultos. O exemplo da moral heterônoma, pessoal, é que a criança justifica uma regra, uma norma em cima da autoridade de um adulto, né? As crianças elas têm uma ideia de que o adulto é como se ele fosse um ser mágico, né? Como se quando eles crescerem eles vão saber de tudo. Então a criança, na moral heterônoma, ela realmente é aquela criança que ela não vai ter autonomia, ela não vai fazer nada por si própria. Tudo ela acha que ela precisa de permissão, ela precisa de autorização, ela precisa do consentimento, precisa da ajuda, tá? Então aí é trabalhado o respeito unilateral, tá? Em que a criança realmente ela não faz as coisas por medo, medo de perder o amor, medo de repente o papai e a mamãe botar ela para fora de casa, alguma coisa assim, tá? No caso da criança pequena. E elas têm aquela ideia de que o adulto sabe tudo, ele é um conhecedor de toda a sabedoria da Terra e que quando ele crescer ele vai ser igualzinho o pai. Isso, pessoal, é uma moral heterônoma. E as relações dessa moral, elas são justamente consequência do respeito unilateral, tá? A criança pequena só estabelece com o adulto relações de respeito unilateral. Ela não consegue estabelecer uma relação de igual para igual, que são as relações de respeito mútuo, relação de mão dupla. Eu te respeito e você me respeita. A criança pequena ela tem aceitação interior de tudo aquilo que o adulto fala. Então, a criança ela não trabalha com essa questão do respeito mútuo, né? Olha, eu te respeito porque você me respeita, ou então eu respeito você e você me respeita. Não, ela não tem aquela coisa. Ela respeita o pai e a mãe porque ela tem medo, ou medo de apanhar, ou então ela tem medo de perder o amor dos pais, o carinho. Ela nunca vai ver o pai como um igual ali, tá? Esse respeito unilateral é aquela coisa que a criança vai sempre ver o pai e a mãe como um ser superior. Mas e o adulto? Ele tem aceitação interior ao que a criança fala? Não. Muitas vezes nem aceitamos o que a criança fala. No respeito mútuo, não existe mais a presença da autoridade. A legalidade, ela quer dizer o que é legal, o que é justo, né? O que predomina. Nas relações de respeito mútuo, o respeito não é amor e temor. Nas relações de respeito mútuo, também existe amor e temor. Mas o temor, nesse caso, é o medo de decair aos olhos dos outros, né? De não é mais assim o medo de ser censurado, de ser castigado, né? Não é mais de perder o amor, nada disso. O medo, pessoal, é o medo de você, por exemplo, quando você está numa roda, né? Aí você tem uma roda de amigos ali, você começa a falar uma coisa ali que ninguém tá gostando, você para, você pede desculpa, porque você fala, pô, se eu continuar com isso aqui, aí, por exemplo, vai ter um novo churrasco ali, eles não vão me chamar pro churrasco, porque vão dizer assim, poxa, aquele cara é chato, né? Deixa aquele cara, exclui aquele cara. Eles não vão querer. Da mesma forma, a criança, né? Conforme ela começa a crescer, ela começa a trabalhar esse respeito mútuo. Ou seja, puxa, eu não vou ficar criando muita regra no jogo, eu não vou ficar criando situações ali. Por quê? Porque senão meus colegas não vão mais querer brincar comigo. Então o que ele fala? Ele começa a aceitar uma coisa ou outra, negociar, tá? De uma forma ali que ele não fique excluído da turminha, tá bom? As relações de respeito mútuo entre pessoas que se consideram iguais, elas levam a uma moral autônoma. Autônoma é a pessoa que governa a si mesma, né? Mas sempre considerando o outro ou a vontade própria. Sempre considerando o outro por vontade própria. Então, assim, é um pouquinho de chover no molhado aqui, né, pessoal? Repetindo aquilo que a gente acabou de falar.
o respeito mútuo, as pessoas se consideram iguais, ou as crianças ali se consideram iguais, e ele faz as coisas sempre pensando assim, se é o bem-estar das outras pessoas também, para que ele não seja excluído, para que ninguém deixe ali de gostar dele ou não queira mais ter contato com ele. Tá? Então ele sempre governa a si mesmo, mas considerando sempre a outra pessoa que está próximo dela. Moral autônoma é dizer assim: eu estou trabalhando com Piaget porque estudei e concordo com suas ideias. Não porque ele falou isso e eu digo amém. Tipo, se o Jean Piaget falou, tá falado. Não. Eu só defendo o Jean Piaget porque eu estudei e eu concordo com as suas ideias. Se eu não concordar com as suas ideias, então eu não vou defender o Jean Piaget. Certo? Então eu estou estudando e vejo que isso é coerente, ou seja, você gosta ali, você está lendo uma matéria sobre alguma coisa, e você concorda com aquilo, aí você sim. Então você fala, eu estou trabalhando dessa forma porque eu concordo com esse método. Se você não concorda, você não, né, você não vai chegar e falar assim, ó, eu estou fazendo isso porque estava escrito no manual que é para fazer. Muitas vezes você, por exemplo, tem uma prática de um trabalho, o manual manda fazer de uma forma e você sabe que se você fizer de outra, que você vai obter um resultado melhor. Por exemplo, na saga do Harry Potter, né? Eu sou suspeito de falar, né? Adoro Harry Potter, aqui, camiseta e coisas, tudo. Tem os livros, tem os filmes. E, por exemplo, no sexto filme, tem uma cena lá que o Harry consegue um livro. E é um livro velho, até que ele já foi usado, que era de um ex-aluno, ele fica até bravo. Porque o Rony tinha 2 livros, o Rony pegou o novo e deixou o velho com ele. Mas quando ele vai descobrir, aquele livro velho contém muitas anotações do ex-aluno. Então, em muitas situações, o Harry acaba nas aulas de poções, ele começa a se tornar um aluno melhor, o melhor aluno da sala. Por quê? Porque o livro está cheio de anotações ali que o livro falava assim, olha, você tem que colocar 12 coisas tal. Aí no livro o ex-aluno tinha rabiscado e colocado, olha, ao invés de 12, coloque 13. Então, assim, ele começou a seguir as regras dos manuscritos do ex-aluno que tinha escrito aquele livro lá, né, que tinha rabiscado o livro. E ao invés dele seguir as receitas originais do livro, como todo mundo, ele estava seguindo as receitas de acordo com as mudanças que aquele ex-aluno tinha feito. E aquilo fez com que o Harry Potter ele se tornasse o primeiro aluno da sala. Por quê? Porque aquele outro aluno, com certeza, ele fez experiências, ele foi errando e ele foi percebendo que se ele modificasse uma coisa ou outra, o resultado era mais positivo. Então é mais ou menos, voltando aqui para nossa aula, mais ou menos isso. Tá? Então, assim, você não vai, quando você tem uma moral autônoma, você vai descobrindo as coisas assim, você vai fazendo aquilo porque você acredita naquilo, porque você acha que aquilo é certo. Se você acha que não é certo, você não vai seguir simplesmente porque está escrito ali. Tá? Você vai fazer de acordo com o que você acha que é melhor. Você vai defender a ideia se você acha que ela é válida. Certo? A criança pequena ela não consegue ver o adulto como um igual, mas quem, né, ela consegue tratar como igual? Os colegas. Para a criança chegar à autonomia, ela precisa ter relações de respeito mútuo. Para isso, ela precisa conviver com crianças da mesma idade que ela, uma vez que ela não vê o professor como um igual. Na escola, a criança vai poder conviver com crianças da mesma idade. No entanto, a escola põe uma carteira atrás da outra e não permite que as crianças troquem ideias. Se elas não tiverem essas relações em que vão discutir e resolver os conflitos, trocando ideias, dificilmente elas vão chegar à autonomia, porque elas não têm aquela troca de experiência, aqueles conflitos, né? Elas não vão vendo que cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma opinião. Então elas dificilmente elas chegam à autonomia, trabalhando ali de forma singular, sem um ter contato com o outro. Um princípio básico, gente, da teoria piagetiana é a interação social. Para chegar à autonomia moral e intelectual, tem que haver 2 coisas: a ação do objeto sobre o conhecimento e a interação social. Então, assim, o Piaget ele defende 2 coisas ali, né, para se chegar à autonomia moral e intelectual. Que é a primeira, a ação do objeto. Você aprende a partir do momento que você tem contato com o objeto e tem que ser um objeto, não pode ser qualquer um. Tem que ser um objeto que tenha a ver com a vida da criança, que faça parte da vida dela. E a da ação do objeto e o conhecimento e a interação. A interação social também é muito importante para Piaget. Ele fala que o desenvolvimento ele ocorre também a partir da interação social, né? A partir não, desculpa, quem defende isso é Vygotsky. O Jean Piaget também defende que a interação social ela é parte do desenvolvimento da criança. Então ele acredita muito nessa questão também. É preciso colocar situações
em que as crianças vão interagir socialmente. Mesmo quando cada criança faz o próprio desenho, o professor vai olhar para ela e conversar com ela, tá? Então, assim, mesmo quando a criança gosta de trabalhar sozinha, ela não gosta de muito contato com as outras, o professor deve interagir com ela ali. Então, a interação é de extrema importância para o desenvolvimento da criança, tá? Antes da gente passar aqui para o próximo tema. Próximo tema, que é os limites. Vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Minha terceira aula já. Gargantinha, final do dia aí já não tá a mesma coisa. Então, os limites. Está acontecendo no momento, pessoal, na atualidade, que os limites eles estão se ampliando muito. Nenhuma criança gosta de limites. Nenhum ser humano gosta. É natural e é saudável que a criança teste os seus limites. Porque quando ela testa os limites, ela está testando a validade dos mesmos. Se são necessários. Mas quando a mãe ameaça e chega na hora e não cumpre, a criança vai perdendo o temor. E ela naturalmente, né, ela vai perdendo ali o temor pelo adulto e ela sabe que não vai acontecer nada mesmo, então ela volta a fazer aquilo, aquele limite ele vai se ampliando, tá? E isso é muito complicado. A mãe, por exemplo, se ela tem um limite, se ela tem uma norma e a criança não cumpre a norma, e o que estava estabelecido, né? Olha, não pode fazer assim, se a criança vai lá ou voltou a fazer, se a mãe não agir, a criança vai começar a perder o respeito pela mãe, né? A gente sabe muito bem o que acontece. Então é necessário essa questão do limite realmente mostrar para a criança que cada um tem o seu espaço. Os limites, eles situam a criança num espaço social. Tipo, até aqui eu posso ir. Aqui, a partir daqui, eu estou invadindo o espaço do outro. Então a criança ela começa a perceber que no espaço social ela é parte de um todo e que assim, ela não é o centro do universo, ela não é o centro das atenções, tá? Na escola ocorre o mesmo. Se a criança vem de um ambiente sem limites, é terrível para o professor. Mas para a criança, talvez seja a única oportunidade que ela tem de estar interagindo em ambiente que coloca limites para que ela haja de maneira adequada, né? É normal uma criança fazer com os professores o que ela faz em casa. Se em casa ela joga no chão, se joga no chão para conseguir as coisas, né, faz aquela birra, é natural que no começo ela faça a mesma coisa na sala de aula, né, se joga no chão, tal. Mas a resposta, pessoal, que os educadores vão dar será diferente aquela, né, diante daquele ato, será diferente daquela que a criança está acostumada a vivenciar em casa, que ela se joga no chão e o pai e a mãe dá aquilo que ela quer. Na escola, ela vai perceber assim que se ela não tiver limites, né, o fato do professor dar uma resposta adequada vai fazer com que essa criança perceba que ela não está tendo uma atitude legal. E talvez seja o único ambiente que ela aprenda a interagir e aprenda a auxiliar no desenvolvimento do respeito ao outro. Então, assim, muitas vezes em casa, né, a criança tem aquela coisa, filho único, neto único, sobrinho único, primo único lá, né? E só tem aquela criancinha ali na família inteira. Então a criança ela acaba se tornando egocêntrica. Por quê? Porque todo mundo ali está ali para fazer as vontades dela. E às vezes chega na escola, ela vai agir daquela forma, o professor vai lá e tem uma atitude diferente. Conversa com ela, explica, não pode fazer assim, tal. A criança começa a se apegar àquele professor. E aquele ambiente escolar muitas vezes pode ser o único que venha trabalhar isso com ela, que venha auxiliar ela nessa parte. Se o ambiente oferecido na escola ele é pautado no respeito mútuo, é um ambiente em que as crianças decidem o que fazer, tomam decisões, elaboram normas, né? Sorte dessas crianças que têm a possibilidade de estarem interagindo num ambiente saudável. Então, se a escola procurar trabalhar, gente, um ambiente de respeito mútuo, tal, às vezes é o único ambiente que a criança vai ter esse tipo de interação e que vai ajudá-la, porque se ela convive num ambiente, gente, de respeito unilateral, ela dificilmente vai construir a autonomia dela. Tá? Então, é muito importante que a escola trabalhe desta forma. Também é fundamental saber por que e quando acionar os pais. Geralmente, quando há algum problema, primeiro coloca-se para a criança, antes de levar para os pais. Tem problemas, pessoal, que a gente tem que trabalhar dentro da própria escola. Por exemplo, às vezes o problema da indisciplina, que a criança corre demais na sala, ou que ela está falando muito, né? Eles muitas vezes estão fora da alçada dos pais. Olha só,
A gente tem que ter muito cuidado em separar o que é problema de casa e o que é problema da escola. Muitas vezes, quando a gente chega para o pai e vai reclamar alguma coisa do filho, a situação piora, porque essa criança ela decaiu ainda mais aos olhos do pai em relação e a relação dele com o pai piora. Né? Nós só devemos levar para o pai o problema quando ele tem condições de auxiliar de maneira adequada. Em vez do professor decair a criança aos olhos do pai, muitas vezes o remédio mais saudável é levantar a criança, mudar a maneira com que o pai enxerga essa criança, né? Isso dá bastante resultado. Pessoal, eu tenho aqui uma experiência muito negativa nesse contexto, que é o seguinte. Eu fui fazer hora extra em 2018 numa outra escola e lá eu fui trabalhar com crianças de terceiro ano. E tinha uma menina lá que era muito espevitada, assim, ela não era uma criança indisciplinada, mas era uma criança ali que falava muito e tal. E eu cheguei na mãe no final do dia e falei, olha, mamãe, a fulana tá conversando bastante, assim, tal. A mãe virou um tapa na boca da menina na minha frente, sem eu nem ter terminado de falar. E a menina ali já, ela não esboçou nenhuma reação, só deixou as lágrimas cair no rosto dela. E eu falei, mãe, você não pode fazer isso aqui na escola. Eu estou falando para você, é uma questão de você conversar. Não, mas comigo é assim. E a mãe tinha vários filhos. Eu percebi que todos os filhos dela eram crianças educadas assim, tinha uns maiorzinhos já de 13 anos ali, e eram todos muito educados, sabe? Eu percebia que eles eram assim porque eles tinham medo da mãe. Gente, a partir daquele dia eu nunca mais falei nada. A menina ela começou a ficar quieta na sala, e aí eu chamava ela para me ajudar, eu brincava com ela, conversava, e ali aquela menina começou a se apegar em mim de uma forma muito grande, gente. Eu me peguei a ela também. Porque você vê, eu fui conversar uma coisa com a mãe, que eu pensei que a mãe fosse me auxiliar. Olha, filha, tem que obedecer o professor, não pode brigar na sala de aula. Não, gente. A mãe chegou e tacou um tapa na boca da menina na minha frente, assim. Então, ou seja, ao invés de eu ajudar numa situação, gente, eu piorei. Porque com certeza ela chegou em casa, deve ter levado uma surra da mãe, porque no dia seguinte aquela menina não abriu mais a boca. E aí eu tive que trabalhar de outro jeito, mostrar para ela que era importante a participação dela. Tudo. Gente, e aí eu comecei a tomar cuidado com o que eu falava para os pais. Porque muitas vezes os pais têm aquela mania de achar assim que a escola é inimigo, que o professor não gosta dos alunos, mas muitas vezes, gente, é o professor que tem que tomar cuidado do que ele pode falar para os pais. Muitas coisas têm que ser resolvidas na sala de aula. Porque às vezes o pai, a mãe não tem estrutura para lidar com aquilo. Ele está tão frustrado com a vida dele, muitas vezes uma vida fracassada ali, desempregado, ou trabalhando em alguma coisa, não dando conta de sustentar a família, e a pessoa está tão assim, que ele quer que os filhos sejam tão diferentes dele, ele quer que o filho seja tão perfeito. Aí quando vem, por exemplo, uma reclamação de um professor, ele bate no filho sem limites, ele não repreende o filho, ele espanca a criança. E foi uma situação assim, gente, que eu me lembro até hoje, eu me arrependo amargamente de ter aberto a boca para aquela mãe. Então, assim, depois daquele dia, eu passei a valorizar muito mais assim essa questão dos pais, de conversar o diálogo com a criança ali, tentar resolver na sala. E só chamar os pais em último caso, porque muitas vezes você chama os pais, o pai espanca a criança sem tentar resolver o problema. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, o professor tem que trabalhar muito essa questão da moralidade, de ver assim, procurar ver o perfil dos pais. Eu, por exemplo, eu tenho o telefone de alguns pais de alunos, às vezes até ex-pais de alunos aqui, né? Que ex-pais de aluno não existe, né? Pais de ex-alunos, que eu tenho aqui o telefone, são pessoas que eu tenho condições de ter passar o meu telefone para elas. Agora, eu tenho uma maioria que eu não posso, porque é uma pessoa que não vai respeitar, vai dar 8, 9 horas da noite, a pessoa vai mandar recado para mim, vai fazer pergunta, e é coisa que tem que ser resolvida na escola. Então, tem muita gente que você tem que observar o perfil dos pais, ver qual pai que você pode ter um diálogo maior, qual pai que você tem que conversar o necessário. Tem pai que às vezes o filho é uma, sabe, ó, terrível ali na escola, é um pestinha na escola. E o pai fala assim, professor, ele está se comportando? E você tem que falar assim, não, não, tá tudo bem. E a criança olha assim pro professor e fala, briga rato. Por quê? Porque muitas vezes a criança ela tem um pai alcoólatra, um pai agressivo, às vezes um pai que usa até drogas. E se o professor falar assim, hoje ele fez um pouco de bagunça, a criança vai apanhar tanto que é perigoso ela ficar 3 dias sem poder ir para a escola. Então nós temos que tomar esse cuidado, temos que conhecer também os pais ali, ver a forma como a gente pode abordar cada pai e cada mãe, tá bom? Aprendendo a sentir. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá 19, dá para trabalhar esse tema ainda, né? Vamos lá. Gente, aprendendo a sentir. Quando nós estudamos ética,
O limite da moral são os atos e não os sentimentos. Todo sentimento ele é permitido, é aceito. Não existe um sentimento bom ou um sentimento ruim. Faz parte da natureza humana sentir raiva, sentir inveja, sentir amor, ódio e por aí vai, carinho. Mas o problema, gente, é que os atos são limitados. Né? Eu posso, por exemplo, desejar muito uma pessoa, mas eu não posso agarrar uma pessoa na rua. Né? Eu posso querer matar um fulano, mas eu não posso ir lá e matar ele. Então, assim, os sentimentos eles fazem parte. Agora, os atos desse sentimento eles têm que ser limitados aí para a gente, né, não fazer alguma coisa errada. Então, quando a gente estuda a ética, a ética ela trabalha atos e não sentimentos, tá? Então, por exemplo, na escola é muito trabalhado, gente, quando você trabalha a disciplina da ética e não trabalha a disciplina da moral, porque a moral ela é trabalhada no dia a dia, de forma transversal à ética. Já a ética, gente, ela é trabalhada de forma disciplinar, porque a ética ela se baseia naquilo que é certo e naquilo que é errado. A moral, ela vai trabalhar a questão da humanística da pessoa. E muitas vezes acaba sendo até um pouco negativo, né? Porque muitas vezes você tem, por exemplo, aquela pessoa que costuma chegar atrasado ali, você vai relevando, porque ele faz o trabalho dele tão bem, mas é errado, né? Perante a ética não pode, ó, chegou atrasado vai descontar. Então por isso que a gente trabalha a ética como uma disciplina, né? A parte e a moral não, a moral ela é transversal, ela trabalha sem que você precise planejar. A ética é baseada no certo e no errado, a moral ela é baseada no sentimento. Para lidar com a criança, nós devemos deixar claro que o problema está no ato da raiva e não no sentimento de raiva. Né? O respeito mútuo ele é uma mistura de amor e temor ao decair dos olhos dos outros. Então, assim, o primeiro passo para mudar o comportamento de uma pessoa é criar um vínculo de afeto. Tá? Então, quando o professor quer trabalhar com a criança, quer ensinar a criança, ele tem que procurar fazer aquilo de que, não, vem cá, olha, não faz assim. Um dia fui buscar minha enteada na escola, em 2015 isso. E um dos donos, o filho do dono da escola lá, o moleque chegou lá, fez uma brincadeira besta com o outro lá, né? Deu um tapa na orelha do moleque. Aí ele falou, não faz assim. Você faz assim, ó. Às vezes ele não tá num dia bom, aí ele vem, revida, machuca você, aí daqui a pouco vocês estão brigando aqui por uma besteira. Não brinca desse jeito. Então ele falou com aquilo com um amor tão grande com aquele menino que o menino ficou constrangido. Se ele chega e fala assim, meu, vem cá, eu vou chamar seu pai, eu vou te dar uma advertência, ele ia provocar, fazer com que aquele aluno, quando não estivesse perto dele, batesse mais ainda no outro colega. Por quê? Porque ele se sentiu injustiçado, ele sentiu que a punição foi muito maior do que ele merecia, do que foi uma bobagem que ele fez ali. Então o filho do dono lá foi lá, chamou ele com amor, com carinho, conversou, tudo se resolveu. Viu? Então, através do vínculo, do afeto, você conversando com a criança com amor, você resolve as coisas. Tá? Diferente de você tudo querer jogar em cima dos pais, falar assim, ó, seu pai, vou chamar seu pai, isso, vou fazer aquilo. Você começa a distanciar a criança de você. E aí você, não, além de não resolver o problema, você vai criar outro maior. A criança pequena, ou até mesmo maior, se ela não gostar de alguém, por que ela vai modificar o comportamento em função da censura dessa pessoa? Né? Até um adulto reagiria assim, do tipo assim, eu não tô nem aí para ele. Ah, a pessoa pediu para você não fazer uma coisa. Ah, eu já não gosto dele mesmo. Se ele não quiser mais falar comigo, melhor ainda. Não é? Então a criança é a mesma coisa. Se ela não gostar da professora, ela vai continuar fazendo. Para ela, tanto faz se o professor gosta dela ou não, ele já não gosta mesmo. Então, assim, quando o professor vai lá, trata a criança com amor, com carinho, a criança ela tem medo de perder aquele carinho, de perder aquele amor, então ela vai fazer, ela vai acatar aquela ordem, certo? A criança pequena, ou mesmo maior, se ela não gostar de alguém, não, já falei isso aqui, né? Já falei, né? Por que que ela mudaria se ela não gosta da pessoa? Agora a gente vai entrar num outro tema, pessoal, que é palavrão. Vamos lá. Essa criança, pessoal, tem uma historinha aqui que ela fala assim, sobre a questão do palavrão. Que a criança, ela ouvia muito palavrão em casa. Né? E aí, deixa eu ver se eu acho aqui a historinha, porque eu acabei não salvando ela, e ela é bem legal assim. Né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Bom, pessoal, puxa vida, não quero perder ficar atrasando a aula. Puxa, era um tema muito legal.
Era um tema muito legal, mas eu não consigo achar ele aqui agora. Essa questão do palavrão. Mas era assim, a professora falou que tinha a criança, ela ouvia muitas coisas, muitos palavrões em casa dos pais, e ela falava também muitos palavrões para os pais. E quando ela chegou na escola, que a professora chegou e tratava aquela criança muito bem, né? E quando, em algum momento, aquela criança falou um palavrão, a professora falou para ela assim: olha, eu não gosto que fala palavrão. E ali ela saiu de perto da criança, e a criança ficou triste. E aquela criança, ela ficou constrangida, porque ela falou: puxa vida, eu magoei o professor. E ali ela parou, ela se aproximou de novo do professor e nunca mais ela voltou a falar um palavrão. E a diferença é que dessa vez a criança ela gostava do professor, né? E ela não queria decair aos olhos do professor, ela não queria perder aquele carinho, né, do professor. Então, dessa forma, a criança mudou a atitude dela, né? Ela mudou ali, por quê? Porque ela não queria perder aquele carinho, ela não queria perder aquela afetividade que ela tinha. Então ela sabia que em casa a mãe falava palavrão tudo e lá, se ela falasse, talvez não tivesse problema. Mas para o professor, era uma coisa muito triste. Então, para o professor, aquela criança acabava não tendo esse comportamento negativo, né? E no caso, para os pais lá, ela acabava tendo. Então, a criança, ela parou de falar palavrão, ela não quis mais falar palavrão, porque ela ficou realmente constrangida ali e com medo de que ela perdesse aquele carinho do professor. Então, vamos para outro tema aqui. Puxa, eu devia ter salvado essa historinha. Nós brincamos que sempre quem fica com a pior criança é o bonzinho, né? Porque em função do terrível, paramos a roda de conversa, né, diversas vezes, no recreio, estamos atrás dele, até durante a noite pensamos nele muitas vezes. Ele acaba recebendo mais atenções pelo comportamento negativo. Se você espera o pior dele, você envia mensagens que é isso que você espera. Quando você olha e diz assim, só podia ser você, estava demorando, está todo mundo te esperando aqui, né? Quando você faz esse tipo de coisa, você passa mensagens como se esperasse isso da criança. E é natural que essa criança ela não vai modificar o comportamento, ela vai continuar igual, porque ela vai dizer, o professor já não gosta de mim mesmo, né? Por que eu vou tentar melhorar? Teve um estudo de caso aqui que uma professora vivenciou que sumiu um livro na sala. Era um livro que pertencia à sala, ou seja, era para todas as crianças usarem, e aquele livro sumiu. A professora descobriu quem era. E aí, ela pegou e chegou para todo mundo e falou assim, olha, o fulano pegou o livro. O que a gente faz? Deixa ele sem recreio, não sei o que. Deixa ele sem recreio, tal, não sei o que. Ponto. Ela ficou lá sem recreio. Não, aí numa outra sala aconteceu a mesma coisa. Outro aluno foi lá e pegou um livro. Aí ela chegou, ao invés dela ir lá e expor para a sala, ela chegou naquele aluno, conversou, né? E, é, aliás, foi o contrário, né? O que ela expôs, ela só expôs para as crianças que ele tinha pegado. O outro, ela falou assim, ó, fica aqui na hora do recreio, pensa um pouquinho sobre o que você fez. Puxa vida, não é certo, né? Puxa, todo mundo precisa do livro, você pega, só você vai poder ler e tal. E conversou e deixou o menino lá sem recreio. Gente, quando passou uns dias, ela obteve dois resultados. Aquela criança que ele tinha conversado, que ele tinha feito as coisas, ele nunca mais fez aquilo. Porque ele ficou constrangido, ele falou, poxa, o professor gosta tanto de mim, eu fiz isso, eu não quero perder o carinho dele, nem dos meus colegas. Então ele entendeu o recado. Aquela criança que o professor expôs na frente de todas, ele voltou a pegar outro livro. Por quê? Porque ele falou, meu, ninguém gosta de mim mesmo, o professor já não gosta de mim, falou de mim para todo mundo, então para ele não tinha vantagem mais ser uma pessoa melhor. Tá? Então, nesse caso, você vê que são dois casos diferentes. Tá? Então, é aí onde entra também a questão da moral do professor. Né? Olha, tem uma frase aqui que é bem legal, que fala assim, ó, isso significa o quê? Se eu vejo essa criança como agressiva, como terrível, como difícil, como preguiçosa, eu passo mensagens que ela não vai mudar porque já decaiu aos meus olhos. Foi quando o professor expôs a criança. Eu mudo quando eu não quero decepcionar o outro.
quando não quero decair, quando eu gosto do outro. Se eu já estou danado aos olhos dos outros, por que eu devo mudar? Né? Se ele já não me acha grande coisa, por que eu vou ser grande coisa? Tá? Então, fala sobre a postura do professor. O professor não deve ir lá colocar o aluno, perdão, sono já. O professor não deve ir lá e colocar o aluno, por exemplo, como um mártir lá, assim, tipo, ó, ele fez uma coisa errada, olha aqui, ó, esse aluno isso. Não, por quê? Porque você mostra que o aluno já não tem valor nenhum, nem para você, nem para os colegas. E a partir dali a criança não vai querer mudar. Agora, quando você chama ele no cantinho, conversa só com ele e tal, ele vai ficar constrangido, ele vai falar, puxa vida, o professor gosta de mim, ele não vai querer perder esse carinho, esse amor. Então é onde ele vai procurar mudar, vai procurar ser uma criança melhor, tá? O caminho da educação nunca é o da humilhação, do ataque à dignidade, do grito ou do castigo, tá? É o contrário. Se eu quero modificar o comportamento de uma pessoa, eu tenho que mostrar que eu confio nela, que ela é capaz e etc. Tá bom? Então, assim, para a gente educar uma pessoa, a gente tem que mostrar que a gente confia, que a gente gosta, que a gente acredita nela. Tá? Não pode expor ela, dar castigos ou né, gritar com a criança, porque isso aí, além dela não aprender nada, gente, você vai estar passando para ela assim que não vale a pena você tentar melhorar, tá bom? Pessoal, a gente vai dar uma pausa nessa terceira aula, que ela já está aqui com bastante tempo aqui, deixa eu ver. Já está com 30 minutos. E a gente vai dar continuidade na quarta parte aí, se eu não dormir no meio do caminho, né? Que eu já estou aqui bem cansado, já é a terceira aula que eu estou gravando. Então a gente vai dar continuidade daqui a pouco, tá bom? Na quarta parte. Até lá, pessoal. Vou fazer uma pausinha aí, bebe uma aguinha, vai no banheiro e a gente já retorna, tá bom?